Você está entendendo? Sem o Espírito Santo, a igreja é um pouco mais do que uma reuniãozinha dos escoteiro. Não vale nada, não serve para nada. Eu prefiro escutar um burrinho gemer de noite do que ouvir um pregador sem o Espírito Santo. Não estou pregando uma denominação. Não estou falando para você sair da sua igreja e vir para a minha. Nós já temos muito problema com isso aí. Eu quero deixar claro, não estou falando mal de uma denominação, ou elevando outra denominação, ou acabando com uma religião. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que eu quero que o batista seja cheio do Espírito Santo, que o metodista seja cheio do Espírito Santo, que o católico seja cheio do Espírito Santo, que o nazareno seja cheio do Espírito Santo, que os da Assembleia de Deus, da Quadrangular e do Pentecostalismo sejam cheios do Espírito Santo. A grande experiência pentecostal, o maior dom de Deus para os seus filhos, começou no dia de Pentecoste. Caracterizou a vitória, o poder, a força, a grandiosidade da igreja primitiva. E nunca parou. O rio tem fluído desde aquele momento até hoje. Infelizmente, durante a Idade das Trevas, muitas pessoas viraram as costas para Deus e o declínio espiritual veio. E muitos já não sabiam mais como aceitar Jesus como Salvador, como muitos hoje não sabem como aceitar Jesus como Salvador. Pregadores deixaram de pregar o poder do Espírito Santo, mas ainda assim houve o fluir que continuou. Quando acontecia aqui, acontecia ali. E na virada do século, corações famintos começaram a clamar a Deus, cansados da liturgia, da eclesia, da religiosidade daquele dia. Cansados de pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Cansados do fundamentalismo morto, da religião morta, famintos pela vida do Espírito. Foi bem aqui em Los Angeles, na Califórnia, na rua Azusa. Mais de 80 anos atrás, corações famintos se uniram em um prédio caindo aos pedaços, que ninguém queria. E Deus começou a derramar seu Espírito, e de acordo com o clamor dos corações famintos, pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus os capacitava. Parecia ser uma fome geral, no mundo inteiro. Os homens estavam chorando, estavam buscando, clamando a Deus, cansados, como eu disse, da frieza, da formalidade, clamando pela realidade do Espírito Santo e do poder de Jesus Cristo. Topeka, em Kansas, Winnipeg, no Canadá, Houston, Texas, na China, parecia estar no mundo inteiro, e tudo ao mesmo tempo, mover após mover do Espírito Santo. Tocou todas as raças, negros, brancos, asiáticos, marrons. O Espírito Santo começou a tocar e o rio começou a fluir, aleluia. O Frank Batterman começou a escrever sobre essa grande experiência. Em seus artigos colocados em publicações religiosas em várias partes do país e do mundo, criou uma fome e uma sede que trouxe pessoas de todo o mundo aqui para a Cidade dos Anjos, Los Angeles. Interessante, para um homem
humilde, em um lugar que não tinha uma boa aparência, aonde buscavam a justiça de Deus. E Deus se moveu e os cultos duraram basicamente 24 horas por dia, sem parar, todos os dias, todas as semanas, com milhares de pessoas batizadas no Espírito Santo. E desde aquela época, mais de 250 milhões de pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo só neste século. E está crescendo hoje até tocar toda a igreja, de católico a protestante a judeu, toca todo o coração, toca tudo que é pessoa, toda alma sedenta, o fluir deste rio, pois há um rio, disse o salmista, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Me escute aqui, sem o poder do Espírito Santo, a igreja é a coisa mais morta deste lado do céu. Sem o poder do Espírito Santo, a religião está morta, está seca, não vale nada, não tem vida, é sem graça e tudo mais. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro fechado, mas com o Espírito Santo, Jesus vive, Jesus é verdadeiro, Jesus enche o seu coração, Jesus enche a sua vida. Com o Espírito Santo, o céu se abre, a porta fica escancarada, o rio flui e esse evangelho glorioso penetra em seu espírito. Glória, tudo que o rio toca, vive. Se você está morto, hoje eu tenho uma mensagem para você: entre no rio. Aleluia! Se suas igrejas estão mortas, entrem no rio. Se seu pregador está morto, ore para que ele entre no rio. O rio está fluindo, o rio está fluindo, o rio está fluindo. Eu tenho uma mensagem para os pentecostais: voltem para o Espírito Santo. Voltem para o Espírito Santo. Os das denominações, entrem no Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem para os católicos: o Papa não pode fazer nada e nem o padre, mas o Espírito Santo pode. Entre no rio, entre no rio. Glória. Eu tenho uma mensagem para os protestantes: sejam cheios do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, todas essas correntes das denominações vão cair e você vai ver Jesus e Jesus e Jesus e Jesus. E é isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. Quando você é cheio do Espírito Santo, a igreja batista não tem mais boa aparência, a igreja metodista não tem uma boa aparência, a igreja católica não tem uma boa aparência, a Assembleia de Deus não tem uma boa aparência, a quadrangular também não tem uma boa aparência, a Nazarena também não tem uma boa aparência. O que você quer dizer, Jimmy Swaggart? O que quero dizer é que você ama a sua igreja, mas Jesus se torna mais e mais e mais e mais real em sua vida e em seu coração. É isso que eu quero dizer. Agora em Ezequiel 47, como acabei de ler para você, Ezequiel, o grande profeta, nos deu, eu creio, uma tipificação no físico do Espírito Santo. Interessante é que ele está falando sobre o reino milenar, como mencionei, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja no período da grande tribulação. Jesus vai voltar, tomar seu trono na cidade de Jerusalém. Santos glorificados, todos que já viveram, voltarão com ele e vão reinar com ele sobre essa terra. Estava orando hoje pela manhã e pensei: Deus, eu vi dois garotinhos brincando, e Paulo comparou aquele momento em comparação com criancinhas hoje e os adultos. Ele disse que quando Jesus voltar, estivermos reinando com ele,
vai ser muito além do que imaginamos hoje, que vai ser como uma criança agora e nós, no estado adulto, pensando em crianças. Sabemos 1000 vezes mais, bem mais do que uma criança sabe. E quando Jesus voltar, nós vamos saber muito mais quando colocarmos os corpos glorificados e passarmos a reinar com Ele. De qualquer forma, Ezequiel falou sobre a reconstrução do templo em Jerusalém que acontecerá. E ele falou desse rio que vai fluir de debaixo do altar. E como tudo que o rio toca vai viver e representa o Espírito Santo, vai ser um tipo físico visível do Espírito Santo para todo o sempre. E quero que você veja 3 coisas em relação a esse rio que Ezequiel mencionou, que eu comparo com o Espírito Santo. Quero que você olhe para a ponte deste rio, e o curso deste rio, e a força deste rio. Ezequiel disse, no capítulo 47, versículo 1, ele disse na segunda parte do versículo: e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Lembre-se dessa palavra, altar, bem no livro de Apocalipse, versículo 22, ele fala outra vez, não Ezequiel, mas João, o Espírito Santo fala no versículo 1 e 2, e mostrou-me o rio puro da água da vida, resplandecente como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando de mês em mês o seu fruto, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse rio é mencionado vez após vez, e o que eu quero mostrar para você é a fonte de onde vem o rio do Espírito Santo. A fonte desta grande experiência que temos em nossa vida e em nossos corações. Quero que você veja a fonte. Eu estou falando disso pois é muito importante. Ele disse que o rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O Espírito Santo vem do altar, do trono e do Cordeiro. Eu quero que isso fique bem claro. A fonte do rio, alguns já falaram que é do diabo, alguns já disseram que é fanaticismo, alguns chamaram de várias outras coisas, mas eu quero deixar bem claro que quando se usa uma terminologia assim, a pessoa está falando de Deus, e você está em solo muito perigoso. Quando a pessoa fala que o Espírito Santo é do diabo e falar em outras línguas é igual Satanás, você está pisando em solo perigoso. E sabe por quê? Porque isso não é um homem e não foi feito nas coxas. A fonte vem do trono. O Espírito Santo vem do trono. O derramar do Espírito Santo vem do trono. O enchimento do Espírito Santo vem do trono de Deus. Vem do altar, vem do Calvário, vem do Cordeiro. João disse de Jesus: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que a paz está em sua mão, e ele vai limpar a sua eira, vai juntar o seu trigo e vai queimar a palha no fogo que nunca apaga. Vou fazer algumas declarações pesadas agora, porque eu creio que Deus falou ao meu coração. E é o seguinte: a igreja hoje em dia rejeitou o batismo com o Espírito Santo. Estou dizendo que a igreja hoje que rejeitou o batismo com o Espírito Santo está morrendo aos poucos, e a grande maioria não vale nada para o reino de Deus.
Eu sei que isso começa fogo. E eu sei que tem muita gente que não gosta muito de mim porque eu sou muito brusco. Mas eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou aquele que leva a mensagem, esse é Deus. Eu só entrego o que Ele me deu, eu sou apenas um mensageiro. Eu estou batendo na porta, tocando a campainha, entregando a carta. Isso é o que Deus mandou dizer, e vou repetir. As igrejas do mundo que negam o Espírito Santo, que disseram não queremos, não desejamos. Mas irmão Suega, todos cremos no Espírito Santo, toda a igreja, toda a denominação crê no Espírito Santo. Não como eu estou falando, se você crê nele, porque ele não está lá. Se você crê nele, então onde ele está? Se você crê nele, o que ele está fazendo? Não há manifestação, não tem nada, ou demonstração, não tem manifestação. E se o Espírito Santo está presente, manifestações e demonstrações vão acontecer. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando aqui palavras que são duras, eu sei. E não importa qual o tamanho do prédio da igreja, não importa quantos milhões de dólares custou, não importa quem está atrás do púlpito, não importa quantos diplomas tem. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um carro sem gasolina. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um pregador sem fôlego nos seus pulmões. Uma igreja sem o Espírito Santo não vale nada. É um pouco mais que um clube social. Você está entendendo? Sem o Espírito Santo, a igreja é um pouco mais do que uma reuniãozinha dos escoteiro. Não vale nada, não serve para nada. Eu prefiro escutar um burrinho gemer de noite do que ouvir um pregador sem o Espírito Santo. Não estou pregando uma denominação. Não estou falando para você sair da sua igreja e vir para a minha. Nós já temos muito problema com isso aí. Eu quero deixar claro, não estou falando mal de uma denominação, ou elevando outra denominação, ou acabando com uma religião. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que eu quero que o batista seja cheio do Espírito Santo, que o metodista seja cheio do Espírito Santo, que o católico seja cheio do Espírito Santo, que o nazareno seja cheio do Espírito Santo, que os da Assembleia de Deus, da Quadrangular e do pentecostalismo sejam cheios do Espírito Santo. A religião hoje se tornou um pouco mais do que um grande negócio. É um sistema político, um grande negócio. Porque os homens rejeitaram, pregadores rejeitaram, denominações rejeitaram o poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer outra coisa. Se você está em uma igreja seca, em um mausoléu, que eles chamam de igreja, que não tem o Espírito Santo ali, estou deixando bem claro para você agora ou não? Se você está em um desses túmulos infrutíferos, estou pregando o que Deus mandou pregar. Estou pregando que queima em minha alma, hoje bem cedo. Se você está em uma dessas igrejas, não importa o que a sua mãe fala, o que o seu pai fala, não importa o que o padre fala, não importa o que o pregador fala, sai desse lugar e encontra onde a glória do Todo-Poderoso Deus é real, e Jesus é real, e o pregador chora pelos perdidos, se alegra com os salvos, e os doentes estão sendo curados, crentes sendo cheios do Espírito Santo, almas são salvas, enquanto saem chorando a caminho do Calvário, como era antigamente, e são cheios do Espírito Santo. Por que você está me falando isso, Jimmy Swagger? Eu estou te falando porque, pela seguinte razão: nós não temos muito tempo. Não temos tempo de sobra, e alguns de vocês estão sentados em um mausoléu por anos, escutando o doutor Dúvida.
Alguém me perguntou outro dia: você está com o movimento da fé? E eu falei: irmão, não estou com o movimento da dúvida, com certeza. Me mostra onde o rio está fluindo. Não importa qual é o nome na porta da igreja, não importa se o nome da porta é Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, independente da fé ou o que for. Me mostra onde está fluindo o rio. Me mostre aonde está fluindo o rio, e eu quero entrar neste rio, porque tudo que o rio toca deve viver, tudo que o rio toca deve viver. A maioria das igrejas dos Estados Unidos, os pregadores nem creem mais na Bíblia. Eles não creem mais na Bíblia. Eles nem creem que Jesus é o Filho de Deus, eles não acreditam nem que Ele nasceu da Virgem Maria. Eu sei que os católicos pensam que eu pego no seu pé, mas olha, nós concordamos nisso, viu? Nós dois concordamos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Pegamos isso e vamos colocar a garganta abaixo do diabo. Vamos sair correndo com essa verdade, levando para todo esse planeta. Aleluia. A fonte do rio. A fonte é o trono de Deus, a fonte é o altar, a fonte é o cordeiro. Então tome cuidado. Se for de Deus, e é. Como assim o que é de Deus? A salvação pelo sangue de Jesus e o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo, é de Deus, vem do trono, é o caminho que Deus estipulou, é o mover de Deus para essa era na qual vivemos. Veja bem, muitas pessoas vivem em um mundinho, né? A religião é assim, nós temos o nosso mundinho religioso, nosso mundinho ali quadrado, e nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos a vida inteira naquele mundinho, e nós vamos para a igreja todo domingo de manhã, né? Nós temos até o nosso lugar, né? E ficamos bravos se alguém senta no nosso lugar. Sentamos no mesmo lugar. Estamos acostumados, é isso aí. O pregador escutamos o que ele tem para dizer e não sabemos o que está acontecendo. E o diabo nos prende ali em um sistema religioso. Então, de repente, um homem alto, pentecostal lá do sul, começa a passar na televisão, entra na sala da sua casa e começa a falar que você não tem nada em sua alma. E você fica morrendo de raiva. Mas eu sou bom nisso, em fazer raiva nos outros. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua palavra. E você fica desconfortável. E você desliga a TV, clique. E aí você sai correndo da sala. Mas por dentro você está se perguntando: o que ele está falando agora? O que ele está falando agora? Queria saber o que ele está falando agora. Não sou eu, não tem nada em mim, mas é o Espírito Santo tentando chamar a sua atenção, colocar algo em sua alma, porque Jesus está voltando e não temos muito tempo de sobra. Já viajei em todo esse mundo, no mundo inteiro. Eu sei o que está acontecendo. E meu irmão, olha, a religião seca e morta não está funcionando mais. Uma grande denominação. Eu estava com um missionário outro dia, lá da África, e ele falou que um líder de uma grande denominação falou: olha, rapaz, vocês estão vendo vários africanos convertidos, construindo igrejas. E ele falou: nós queremos fazer algo, faz anos que não fazemos algo assim, como é que faz?
enviaram alguns dos seus pastores lá, que tinham um doutorado em psicologia. Você está entendendo? Você está entendendo a mensagem? Ele chegou de frente com um daqueles bruxos, cheio do diabo. E aqueles bruxos botaram ele para correr. Botaram eles dois para correr, rapaz. E ele saiu dali falando: não conseguimos bater de frente com isso não. Não sabemos o que fazer. Vamos deixar para os pentecostais. O que é que vocês fazem? E ele disse: meu irmão, é o Espírito Santo e o fogo que caminha nas trevas. E disse: em nome de Jesus, sai dele. Glória, glória, glória. Estou te falando, essa mensagem do Espírito Santo está no mundo todo. E as igrejas que negam, os pregadores que negam, Deus vai deixar eles para lá, já está deixando eles para lá, porque o rio passou por eles. Eu não sei se eu devo dizer isso ou não, mas eu vou falar assim mesmo. Por que você acha que o Papa estava na América do Sul e na América Central? Por que você acha que ele foi para lá? Ele não estava lá para abençoar os padres. Ele estava lá porque estes pentecostais estão convertendo milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de católicos, estão sendo salvos e cheios do Espírito Santo pelo sangue de Jesus. É por isso que ele foi para lá. Eu sei do que eu estou falando, porque ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As igrejas não vão parar, a igreja católica não vai poder parar, as protestantes não vão poder parar, os diabos não vão poder parar, o inferno não vai poder parar, os demônios não vão poder parar, porque ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai derramar, está derramando. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Pregador, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Jimmy Swaggart, se eu for cheio do Espírito Santo como você falou, eu quero, mas vão mandar embora da igreja. Ué, você só vai ter perdido um túmulo. Só vai ter perdido um mausoléu. Entre onde o rio está fluindo, do que eu estou falando aqui nessa noite, é muito, muito melhor do que uma religião seca, fria e morta. Não tem nem como comparar. Alguns de vocês estão aí falando: você me ofende. Ele disse: eu vi o rio que saía do lado sul do altar e vinha do trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, não tem como parar esse negócio. Ele vem do trono. Vem do trono. Se você acha: vamos calar a boca do Jimmy Swaggart e tal, vamos fechar essas igrejas, você pode calar minha boca e Deus vai levantar um outro de não sei da onde, encher ele do Espírito Santo e mandar ele para pregar esse evangelho. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque o rio está fluindo, o rio está fluindo, o rio está fluindo, e águas que dão a nada, você não pode atravessar andando. Um evangelista batista chegou para mim um dia atrás e falou assim: o que é que eu vou fazer agora? Aí eu falei: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. A vida inteira me ensinaram contra isso. E daí o que eles te ensinaram? A fonte é o rio, a fonte do rio é o trono. Em segundo lugar, se prepara, diabo. Quero que você olhe para o curso do rio. Isso vai te chocar um pouco. Eu falei sobre a fonte, agora quero falar sobre o curso do rio. De volta a Ezequiel, capítulo 47. Ele disse:
Versículo 1: depois me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral. Debaixo do umbral. Você sabe o que é umbral? É aquilo que quando você se casou com sua esposa e trouxe ela para casa, se for um umbral meio alto, você até tropeçou. Tipo isso. Umbral fica aqui no chão, ó. E a água saía dali. Que tipo de significado espiritual tem isso a ver, irmãos? Eu vou te mostrar agora um pouco a respeito do curso deste rio. O curso vem do trono, debaixo do umbral. Você tem que abaixar para pegar nele. Você começou a entender. Você tem que se ajoelhar para chegar nele. Acaba com o orgulho. Remove a carnalidade da sua vida. Quebra a sua carne. Você tem que se ajoelhar para colocar os lábios, espiritualmente falando, debaixo dos umbrais. Esse é o curso. É assim de propósito. Por que você acha que Jesus colocou aquela toalha em sua cintura, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos? Ele estava tentando ensiná-los a humildade. Humildade. Tire o orgulho da sua vida. O curso do rio, lá embaixo, debaixo dos umbrais, de propósito, nos ensinando uma lição. Me escuta aqui: o maior problema do homem, do mundo todo, não importa quem você é, preto, branco, azul, amarelo, não importa quem você é, o maior problema que você tem é o orgulho. Orgulho. Somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Olha quem eu sou. Você não quer reconhecer que você é miserável, você é pobre, você é cego e está nu. Talvez você tenha dinheiro para vestir um terno que custa $1000 e os melhores sapatos, diamantes nos dedos, e você acha que é alguém, mas está apenas cobrindo a sua feiura. Coitado do homem que não quer admitir que é pecador, que precisa de Deus, que não pode se salvar, que está indo para o inferno. É por isso que os homens vão para o inferno, milhões estão indo por causa do orgulho. Eu não preciso de nada, eu sei cuidar de mim. Quando na realidade você é pobre, você está cego, você não sabe para onde vai, você é um pobre pecador a caminho do inferno, sem poder se salvar, só Jesus pode salvar. Eu só falei isso para repetir que esse mesmo problema está na igreja. Esse mesmo problema está sobre os cristãos. Ficamos orgulhosos da nossa religião. Existem milhões que querem o batismo com o Espírito Santo, mas a razão pela qual você não tem, não recebe, quer, mesmo depois de querer, você cansado dessa religião seca e fria onde você está, você quer tanto o Espírito Santo, você liga a televisão, começa a chorar, e aí seu coração bate forte no seu peito e você já começou, aí você olhando para ver se não tem ninguém olhando e fala aleluia, aí na sua casa, sozinho. E alguns de vocês querem vir para um desses cultos, tanto que você nem sabe o que fazer, mas o que é que o povo vai dizer? Mas você não vem, você não tem por causa do orgulho. Você tem que se ajoelhar, espiritualmente falando, não fisicamente, espiritualmente falando, para colocar seus lábios debaixo dos umbrais para a água entrar em você. E você não gosta de se prostrar, você fica com as costas duras assim, ó. Porque se eu for e me envolver com aqueles pentecostais, aquele grupo doido, os que deitam e rolam no chão, rapaz, olha, aqueles que oram em língua estranha,
enrolando a língua para falar, e eu vou ter que me envolver com eles. Só de pensar nisso dá calafrio. Eles são pobres. Pobres. Você já notou que nas nossas igrejas tem de tudo lá? Tem negros, brancos, marrons, vermelhos, rosas e tudo demais. Já notou isso nas nossas igrejas? Você já notou que falam alto de vez em quando? Esse emocionalismo todo me perturba. Ah, eu só gosto, eu não gosto não. Eu gosto de ir para minha igrejinha e o órgão fica e e eu fico sentado ali. Ah, eu gosto muito disso aqui. Meio durmo um pouquinho e é muita paz. Meu Deus, essas igrejas eu já vi alguns na televisão batendo as mãos e pulando de um lado para o outro, e gritando, se levantam, cantam, e eu não gosto não. É fanaticismo. Não é não. É a diferença entre um cemitério e uma rua movimentada. Por que você acha que Deus derramou o Espírito dele na pior parte da cidade, na rua Azusa? Porque as catedrais não queriam ele. Porque os prédios de vários milhões de dólares não queriam ele. Porque quem tinha nome mesmo não queria ele. Porque os seminários não queriam ele. Porque os doutores em teologia não queriam ele. Então ele derramou em um prédio velho qualquer. Não estou falando que a igreja tem que estar em um prédio velho, não é isso não. Mas é a única forma do povo receber a glória dele. Por causa do orgulho. O orgulho que diz que não quer. Deus, eu não me prostro. Você vai ter que se prostrar para colocar seu lábio no rio. O orgulho é o problema. O orgulho pessoal e o orgulho espiritual. E alguns de vocês aí dentro do seu coração sabem que você vai receber e você vai entrar no rio. Sabe por que você vai entrar? Porque quando você vê um pouco da luz, nenhuma outra coisa pode satisfazer a sua alma. Aleluia. Glória. Nada. Olha, eu não tenho muito tempo para falar disso. Em terceiro lugar, vamos olhar para a força do rio. A ponte do rio, o curso do rio e agora a força do rio. De volta a Ezequiel 47. Primeiro ele falou: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas. As águas davam-nos artelhos. Artelhos. Artelhos tem referência à sua direção. Quando você entra no rio, você vai mudar de direção. Ao invés de ir com a galera para o cinema, para a discoteca, para as boates, para onde for, para o boteco, né, para beber, fazer isso, aquilo outro, sua direção muda. Agora você vai para a igreja, aleluia. Agora você vai testemunhar para alguém. Agora você vai falar de Jesus Cristo. As águas estão nos artelhos, sua direção muda. Depois, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Joelhos fala de força, oração. Até ser cheio do Espírito Santo, você não sabe orar. Você nem sabe o que é oração. Seus joelhos têm a ver com a sua força. Que a sua vida de oração, de repente, Jesus já não é um homem que viveu há 2000 anos atrás. Ele é um Deus que responde oração. Você pede ele em nome de Jesus.
Você já notou, pessoas pentecostais, não importa qual o problema, batista, metodista, episcopal, quadrangular, não importa de onde são, todos usam o nome de Jesus. Eles começam a usar o nome de Jesus aonde vão? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Isso caracteriza a força do Espírito Santo que entra em seus joelhos, espiritualmente falando. Águas que dão nos joelhos. Depois ele disse nos lombos. Me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. É o poder criativo. Aí você começa a viver. Seu poder criador está nos seus lombos. Você é cheio do Espírito Santo e tudo que você toca passa a viver. Você testemunha para o vizinho do outro lado da rua, eles aceitam a Jesus e a vida deles muda. Alguns de vocês estão aqui hoje que, olha, 1 ano ou 2 anos atrás, você nem sabia o que era isso. Você nunca tinha ouvido falar, e se alguém mencionasse, você pensava que aquele grupo estava tacando pedra na lua. Mas você ouviu a mensagem e entrou em seu coração. E de repente agora você está vivo. Estar vivo é mais do que somente existir. Você vive. Olha, se você está em Las Vegas e quer saber o que é emoção de verdade, então deixa essas coisinhas de criança para lá, entrega o coração para Jesus e começa a agir como gente grande. Glória! Você que pega a nota de $100 e cheira cocaína com ela e acha que você está o tal que é o cara. Eu nunca usei droga nenhuma na minha vida, mas meu irmão, não há nenhum sentimento como aquele do Espírito Santo que enche o seu coração, enche a sua alma e a sua vida também. Você que não consegue viver sem beber, eu quero te dizer que Paulo disse: não fiquem bêbados com vinho, mas com o Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Que quando você entrar no rio e o Espírito Santo estiver na sua vida, é uma vida que sempre está jorrando vida de dentro de você. Glória a Deus! Oh Deus! Ele disse que era um rio que não podia passar andando, as águas ali que devia passar a nado. Eu tenho que andar rápido, porque meu tempo está acabando. Quando a minha família entrou no Pentecoste, eram como você. A minha mãe e o meu pai não gostavam de pessoas falando alto, fazendo barulho. Eles pensavam que era maluquice. Minha mãe e meu pai estavam numa Assembleia de Deus, foram salvos, mas não queriam ter nada a ver com o Espírito Santo. Eles não queriam nada a ver com aquilo. Um dia um evangelista, estávamos tendo um culto lá, o evangelista se alegrou, dançou no Espírito no púlpito, e 3 segundos depois a minha mãe ficou doida. Ela falou: isso é um absurdo. Na igreja? Fazendo um negócio desses? Meu pai foi ao pastor e mandou parar com o culto. O pastor falou: só estamos começando. Não, eu não estou defendendo algum tipo de ginástica física, eu só quero te mostrar algo. Mas naquele dia, minha mãe e meu pai viram algo na vida daquele pregador que eles não tinham. Então uma fome começou a crescer dentro da vida deles. Eles sabiam que ele tinha algo que eles não tinham. Enquanto isso, a minha avó, que também tinha um problema com orgulho. Estamos falando de um orgulho. Rapaz, ela tinha se formado em orgulho. Nunca tinha visto a minha avó daqui. Olha, ela só vestia bem. Agora está com Jesus. Mas quando eu era criança, olha, ela sempre tinha o cabelo penteado. Ela usava os melhores vestidos. Olha, ela limpava o chão bem vestida. Ela era assim. Sempre andava com a coluninha reta. Se ela tivesse viva hoje, nenhum médico de coluna ia ficar empregado.
fina, educada. Mas ela foi para uma conferência e cometeu o erro de chegar perto do rio. E ela entrou nele. Um dia, 1h da tarde, em uma conferência da Igreja do Senhor, aleluia, o Senhor batizou ela com Espírito Santo e fogo. Na evidência de orar em outras línguas, a minha avó fumava até Jesus encher ela do Espírito. Nunca mais pegou um cigarro, nunca mais. E ela voltou para casa. Ela veio para casa e ela estava, olha, uma mulher diferente. Não era mais a mesma pessoa. Começou a falar para minha mãe, para meu pai era o filho dela. Começou a falar para os dois que precisavam do Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, o problema é que você não tem o Espírito Santo. Deixou minha mãe e meu pai tão bravos, ficaram tão bravos. Meu pai, mas eu fiquei muito sedento por aquilo, porque eu tinha 8 aninhos de idade, mas quando ela começava a falar do Espírito Santo, meu irmão, fluía na minha vida. E eu ia até a casa dela 3 vezes por dia, era no verão. Eu estava de férias e eu ia para lá, me assentava perto da minha avó, chamava ela de Nani. E eu falava, Nani, me fala como Jesus te encheu do Espírito Santo. E a minha avó começava a me contar e eu ficava sentadinho ali esperando. Porque eu sabia quando chegasse na parte, quando ela começava a orar em outras línguas, todas as vezes a glória de Deus vinha sobre ela, ela levantava a mão, começava a orar em línguas e aquilo descia para o meu lado. Depois do almoço eu ia para lá, sentava, pedia para contar a mesma história, ela contava a mesma história e eu ficava ali de olho, esperando chegar naquela parte, porque eu sabia que quando chegasse na parte, a glória ia vir sobre ela, então a glória ia vir e eu ficava todo arrepiado, o cabelo da minha cabeça arrepiava. Ah, seus pobres coitados que nunca sentiram o poder de Deus. Aí eu voltava à tarde e falava de novo, como é que Jesus te encheu do Espírito Santo, hein, Nani? Isso aconteceu por dias. Uma manhã o meu pai me pegou, eu estava saindo, correndo para encontrá-lo. Meu pai falou, onde é que você vai, hein, menino? Ele estava bravo com a mãe dele. Ele falava que ela tinha ficado louca, ué. Ele falava que ela enlouqueceu. Aí ele falou, onde é que você vai, menino? Aí eu não respondi, não. Você vai para a casa da minha mãe, não é? Ela está enchendo sua cabeça com esse negócio de língua aí, né? Esse negócio de Espírito Santo, não é mesmo? Então não tá. Eu fiquei parado, eu lembro até hoje, estava na varanda. Aí ele falou, se você voltar para lá, eu vou dar você. Aquela palavra que ele mais dizia. E ele batia mesmo, batia mesmo. Ele não perguntou se eu estava indo depois que ele me falou. Ele só disse que ia me bater se eu fosse. Eu corri para casa da minha avó, me assentei e falei, me conta outra vez aí como Jesus te encheu do Espírito Santo. Eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar que viver para Deus não é algo seco, morto, frio, uma religião chata. Tudo que o rio toca vive. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu sabia que tinha algo ali. Mas aí minha mãe e meu pai ficaram famintos também. Não queriam admitir, mas ficaram. Ficaram famintos e sedentos. Demorou um tempo para minha mãe se prostrar e beber um pouco debaixo do umbral. Demorou um pouco para meu pai beber água de debaixo do umbral também. Nunca vou esquecer quando aconteceu. Era 10 horas da manhã. Estavam numa reunião de oração na igreja. Minha mãe e meu pai tinham ficado famintos, né? Agora estavam no meio daquela confusão. Olha, eu queria, mas eu não quero me envolver com esse bando de loucos. O bando de loucos está crescendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Agora o que eu vou falar você precisa entender. Por favor, preste bastante atenção, tá? 10 horas da manhã naquele dia, eu estava com meus amigos, com o Jerry Lee Lewis,
Ele é meu primo, eu estava com o David, que também é meu primo, e eu estava com outros meninos que não eram parentes. Eu tinha 8 anos de idade, como mencionei, estávamos brincando ali em um lugarzinho. Eu me lembro, nunca vou esquecer, 1 quarteirão de distância da igreja. E eu sabia que estavam orando, e eu sabia que minha mãe e meu pai estavam lá. Agora me escuta, de repente eu escutei alguém gritar. Eu estava no outro quarteirão. Meu amiguinho chamava Mac, estava do meu lado, tinha 10 anos de idade. Ele parou e falou: vocês ouviram? O Jerry falou: o que foi isso? Eu sabia o que era. Eu não sabia o que tinha acontecido naquele lugar. Eu estava morrendo de vergonha. Eu tinha 8 anos, mas estava morrendo de vergonha. Eu estava tão envergonhado que meu rosto ficou vermelho. Sabia que era minha mãe. Sabia que era minha mãe. Glória. Veja bem, ela tinha se gabado, ela tinha zombado daquelas pessoas, sabe, que fazem isso, que levantam a mão e gritam. Eu jamais farei isso. Não diga a Deus que você não vai fazer. Naquele domingo de manhã, pode não acontecer assim com você, mas foi assim que aconteceu com a minha mãe. O irmão Casey era o evangelista, pegou o acordeão e começou. Não tínhamos órgãos desse tamanho, pianos bonitões, guitarras, baterias, instrumentos assim, não tinha isso. Era apenas um piano velho. E olha, eu acho que a irmã Coba estava lá e começou a tocar aquele acordeão e andando em meio da igreja cantando. Qualquer dia, quando amanhã chegar, quando todo o povo de Deus estiver em casa, contaremos a história de como vencemos e vamos entender melhor lá no céu. E a glória caiu. Você está me entendendo? A glória caiu. Você entende o que eu quero dizer? O que aconteceria em sua igreja se a glória caísse? Minha mãe fez todas as coisas que ela disse que nunca faria. Ela zombava daquele evangelista 10 dias antes, enquanto ele dançava um pouco no púlpito, no espírito. Ela zombava dele. A minha mãe dançou na igreja inteira, igualzinho ele fazia. Tinha um homem cego na igreja. Minha mãe não gostava dele porque ele estava lá embaixo, na escória da escala social da sociedade. Você está me entendendo? Olha, ele estava aqui, era cego e, olha, ele orava em língua sempre. O nome dele, irmão Matt Kevin, ele era cego, tinha uma bengala, minha mãe não aguentava ele. Ele andava com a bengala, orando em línguas. E minha mãe pensava que ele era doido. Pensava que ele estava doido. Pensava que ele era doido. O pobre homem ceguinho andava falando em línguas. Aí minha mãe chegou e abraçou ele, ficou pertinho dele depois de ser batizada, falando que amava ele em Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Minha mãe zombava de uma mulher que ficava muito feliz às vezes e dava uns brados, nem tão alto, um bradinho. Minha mãe zombava muito dela e foi o que eu ouvi minha mãe fazer, a 1 quarteirão de distância. Eu sei que alguns estão olhando para mim e falando: eu não quero ter nada a ver com isso. Olha, eu sei que você não quer, você vai acabar morrendo. Prefere morrer cheio de lodo na sua cabeça, lodo religioso em toda a sua cabeça, né? Então ela se ajoelhou e Jesus batizou ela no Espírito. Ela estava tão bêbada no Espírito. Isso foi 12:00. Ela ficou orando em línguas por 2 horas. Estava tão bêbada no Espírito. Quando meu pai levou ela para casa, ela nem sabia onde ela estava. Sério mesmo, não sabia. Quando ela chegou em casa, o pai dela, né, morreu com 86 anos. Ele estava esperando ela. Era um senhor muito bondoso, com cabelo branquinho.
Então ela entrou em casa, pegou ele, começou a gritar em volta dele, orando em línguas. Ele nem era cristão, ele não era salvo, deixou ele morrendo de medo. Até que ele parou ela e chamava ela de... Ela era bebezinha, né? E falou assim: filha, e começou a chorar. E falou: não sei o que fizeram com você. Ele sabia que ela estava orando. Eu não sei o que fizeram com você, mas isso deve ser maravilhoso. E é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é para mim conselheiro poderoso e príncipe da paz. Quando aquele homem faleceu com 86 anos, ela orou por tanto tempo por ele. Então ele chamou ela ao lado da sua cama, ela se ajoelhou ao lado da cama dele e chamava ele de Papa. Eu também chamo ele de Papa, todos chamavam ele de Papa. E ela disse: Papa, você está pronto? É hora de ir embora. E ele falou: filha, tenho visto você por vários anos e eu quero que você tenha. Minha mãe orou por ele ao lado da cama dele, morreu dizendo: eu vejo anjos, eu vejo Jesus. Ele morreu cantando maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Oh, há um rio. Talvez eu não tenha pregado tão bem hoje, talvez eu não tenha falado da forma correta e minha explicação foi pobre, mas eu quero te fazer ver que é uma vida que palavras não podem explicar, não há como a mente humana compreender. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O membro de igreja entra nesse rio, pregador entra no rio. Há um rio, e esse rio está fluindo hoje. Abaixe sua cabeça, por favor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque o rio flui, Deus. Obrigado porque ele flui e eu entrei nele. Glória a Deus, eu entrei nele. Graças a Deus porque eu entrei nele. Obrigado, Jesus, porque eu estou nele. Deus, eu quero que toda alma que entre nesse rio também entre nele. Eu quero que os milhões que me assistem pela televisão entrem também, pois há um rio. Há um rio. Oh, there is a river, oh, that flows from God above. Yes, there is a fountain. Yes, it's filled with His great love. Oh, won't you come on to these waters. Yes, there is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry.
Quantos aqui nesta noite dizem: Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo, mas não fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus vai me capacitando. Levante suas mãos aqui agora, por favor. Eu não vou te envergonhar, não sei quem você é e não me importa, mas levante suas mãos. Escute com cuidado, por favor. Eu quero somente aqueles que levantaram as mãos por agora, por favor. Só quem levantou as mãos, se levante. Somente quem levantou a mão em todo esse ginásio. E quero milhares e milhares e milhares aqui, orando e buscando a Deus. Cante enquanto eles vêm, Tomás, por favor.